Paz do Senhor Jesus, pessoas lindas e maravilhosas, é um prazer estar com vocês. Quero compartilhar aqui algo do coração de Deus. Quero falar hoje sobre tentação e provação e nós vamos discutir esse tema à luz da palavra de Deus. Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 6, ele nos ensina uma oração. Uma das partes dessa oração, Jesus diz: não nos deixeis cair em tentação. O próprio Jesus, em diversos momentos, ele ora, ele sai para algum local para poder orar e ele estimula também os seus discípulos a orar, a vigiar, e ele deixa bem claro que nós precisamos nos manter alertas, orando, jejuando, intercedendo pelas pessoas, porque nós estamos aqui na carne, ou seja, aqui na vida, sujeitos a tentações e também a provações. Mas existe uma diferença entre tentação e provação. Tentação é como se fosse um teste, algo que você é testado, mas de uma forma que você pode escolher como você vai reagir a uma ou a várias circunstâncias que muitas vezes são apresentadas. E a tentação ela pode vir tanto na nossa carne, conforme Tiago nos diz que as paixões guerreiam dentro de nós, e paixão tem a ver com os nossos desejos mais íntimos, tem a ver com o nosso querer, tem a ver com as nossas emoções. Nós podemos ser tentados também na alma, na nossa essência, na nossa consciência, e nós também podemos passar por tentações espirituais. Já a provação é algo que nós não vamos poder escolher. Nós entramos numa provação. É como, por exemplo, você, quando está na escola, quando está na faculdade, fazendo algum curso e você precisa fazer uma prova. Só que você não pode escolher o que vai cair na prova, entende? Porque a prova, ela tem um intuito básico de testar o seu conhecimento. A prova, ela serve para que você possa, para quem está querendo ali te provar, saber se você está capaz, está apto para passar para uma nova fase. E o nosso Deus, que é o nosso Pai, ele permite provações na nossa vida com o intuito de que nós possamos crescer e aprender. Olha que coisa interessante. O livro de Tiago, ele começa falando assim: feliz é o homem que passa por todo tipo de provação. A Bíblia, então, nos afirma que a provação é algo que nos deixa feliz. Como assim? Como que eu posso passar por uma provação e quando a gente pensa em provação, a gente já pensa em algo difícil, uma situação em que nós somos de fato colocados ao extremo da nossa carne, né? Do nosso ser, do nosso físico, do nosso espiritual e também do nosso emocional. Como que isso pode me deixar feliz? Mas a questão é que nós precisamos entender qual é o propósito da provação. Quando o Tiago diz que feliz é o homem que passa por todo tipo de provação, ele está falando do homem que passa, porque muitas vezes nós não passamos pela provação. Muitas vezes nós não tiramos a nota suficiente para passar na prova. E quando a gente não passa na prova, a gente vai ter que voltar a estudar tudo de novo, passar por todo o processo de novo até chegar na prova e passar. Então, quando a gente passa pela provação, a gente ganha algo. Lá um pouco mais para frente, no capítulo 1 de Tiago, ele vai falar que o homem que passa por todo tipo de provação recebe a coroa da vida reservada para aqueles que persistiram. A provação, então, segundo Tiago, além de nos deixar feliz, ela opera em nós a perseverança, a persistência, a resistência, a paciência. E tem algo muito interessante sobre a provação, porque quando nós vencemos algo, quando nós vencemos uma dificuldade, quando nós passamos por uma prova, que nós passamos para um outro estágio, aquilo traz um aprendizado tão grande para nós que dificilmente nós vamos
cair de novo em uma tentação, dificilmente você vai cometer os mesmos erros depois que você aprende algo. E muito, muito, muito importante, a sua prova, aquilo que você venceu, serve de testemunho, serve de exemplo para que você possa ajudar outras pessoas que, quando estiverem passando pela mesma situação, pela mesma dificuldade que você já passou, você vai poder ajudar pessoas a vencerem os desafios da vida. Olha que coisa maravilhosa. Pensa então que, se nesse momento que você está ouvindo esse vídeo, você está passando por alguma provação, dê glória a Deus, porque a palavra de Deus afirma que feliz é o homem que passa pela provação. E Tiago continua dizendo que, se você durante a provação faltar a você sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá sabedoria a todos aqueles que pedem com fé. Tiago diz que Deus dá sabedoria a todos de forma livre, mas ele dá sabedoria para aquelas pessoas que não têm a mente dividida e o coração duvidoso. Então você precisa ter fé, manter-se firme. Se você está passando por uma prova, fica aqui comigo nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu quero motivar você a não desistir de você. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, por mais difícil que possa parecer que esteja, por mais contrário que as circunstâncias estejam contra você, por maior que seja o vento que esteja, a tempestade sobre a sua vida, eu quero dizer uma coisa para você: o sol vai nascer amanhã. O sol uma hora brilha para todos, a chuva cai para todos. E agora, esse momento de prova, esse momento de dificuldade, é um momento para que você possa se aproximar mais de Deus, para que você possa se aproximar mais com aquele que te criou, e assim, dessa maneira, buscar um relacionamento para obter a sabedoria, para que você possa resistir e passar e vencer, porque a palavra diz que feliz é aquele que vence, feliz é aquele que passa pela prova. O texto base que eu quero compartilhar com os irmãos está lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículos de 5 a 8. Olha o que Tiago diz: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A tentação, ela, na Bíblia, quando fala sobre tentar, você ser tentado, mostra que nós temos tentação na carne, nós somos tentados por nós mesmos, pelas nossas próprias paixões. Às vezes a Bíblia chama isso de nossas próprias concupiscências da carne, né? Os frutos da carne. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso, lá em Gálatas 5, fala sobre quais são os frutos da carne. Mas a Bíblia também nos orienta a buscarmos os frutos do Espírito, está em Gálatas 5, 22, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio ou autocontrole. Quando nós somos tentados por nós mesmos, pelas nossas paixões, e nós acabamos caindo, né, diante de uma tentação, é porque nos falta equilíbrio, nos falta limites, nos falta nos conhecer, nos falta ter domínios das nossas emoções. Por quê? Quando se apresenta uma situação de tentação, você sabe que algo não vai te fazer bem e você não consegue resistir àquilo. Às vezes, pessoas que têm fraqueza com bebida, com droga, com sexo, com traição e tantas outras coisas que muitas das vezes nós fazemos, podemos fazer, e aquilo vai trazer mal para nós, vai trazer mal para a nossa família, vai trazer mal para a sociedade como um todo, mas nós acabamos não resistindo. Tiago aqui está nos motivando a resistir. A tentação,
na carne é, por exemplo, você saber que você comprar algo que você não vai poder pagar, você criar uma dívida além da sua possibilidade, parcelar aquele desejo, né? Aquele sonho talvez de comprar um celular novo, de comprar uma TV, de fazer uma viagem, mas você não pode fazer, mas você vai lá e se endivida, pega empréstimo, compra no cartão. É uma tentação, porque você pode escolher não fazer. Só que depois que você fez, vai virar uma prova, caso você não consiga, por exemplo, honrar com esses pagamentos. Você vai entrar numa situação financeira difícil. Existem tentações, sim, do diabo. Existem tentações espirituais. E ela vem de diversas formas. Ela pode vir no seu espírito mesmo, como uma coisa sutil, uma coisa que vem, que você talvez não perceba, mas entra pelo seu espírito. E isso é difícil de perceber, né? Porque nós começamos, às vezes, a ter pensamentos ruins sobre determinadas coisas. Isso pode ser uma influência espiritual. Nós somos tentados no espírito. E o diabo também pode muito bem usar pessoas para nos atacar. Quando ele não consegue diretamente no espírito, ele vai usar uma pessoa próxima a você, provavelmente alguém em quem você gosta, alguém que você confia, alguém que você deposita uma certa autoridade sobre a sua vida, e essa pessoa, então, ela pode ser influenciada, sim, por Satanás e atacar, te ofender, para tirar a sua paz, porque a intenção de Satanás é tirar a sua paz, para que você se afaste de Deus, para que você fique fraco espiritualmente. Aí então ele pode dominar sua alma, dominar suas emoções, e a partir daí você poder fazer escolhas e decisões de acordo com aquilo que ele quer. Por isso que a Bíblia diz que Satanás, ele fica ao nosso derredor rugindo como um leão. Como um leão, ele não é o leão, mas ele fica imitando o leão, gritando, te amedrontando, te seduzindo de diversas maneiras para que você faça a escolha que ele quer, e não a escolha certa. Nem a escolha certa, é a escolha que agrega, é a escolha que traz bênção, é a escolha que te traz paz. Isso é um sinal. Quando você toma uma decisão que o seu coração, a sua mente fique em paz, é porque é algo que vai agregar, é algo com uma boa influência. Mas da mesma forma que Satanás influencia, Deus influencia a nossa vida também por intermédio do Espírito Santo. Vamos entrar em provação. Como eu disse, a provação é algo que você não pode escolher. Eu quero citar algumas passagens aqui da Bíblia, por exemplo, Jó. O livro de Jó começa dizendo que Deus estava reunido lá com os anjos e de repente chega Satanás. E Deus pergunta a Satanás: de onde você vem? Ele fala: eu estava pelo mundo aí, perambulando pelo mundo. E Deus então desafia Satanás dizendo: viste o meu filho Jó? E o próprio Deus fala: olha só, homem íntegro, temente a Deus, se afasta do mal. A Bíblia diz que Jó era um homem de muitas posses, muitos bens, um bom pai, um bom patrão, né? Ele ajudava muito as pessoas e até fazia oferta de sacrifício pelo pecado dos filhos, já pensando que os filhos podiam pecar, ele ofertava pelos filhos para que quando eles pecassem, Deus já perdoasse o pecado dele. Então Jó era um homem de fato temente a Deus. E o Satanás desafia Deus. Lógico que vai tudo bem na vida dele. Também você cercou ele de tantas bênçãos, filhos maravilhosos, muitas posses, servos. E Deus então olha para Satanás assim: tira tudo dele que eu quero ver se ele não blasfema contra você. E Deus autoriza então, você pode ir lá, pode tocar em tudo menos nele, menos na vida. E olha só, Jó entra numa prova, estava acontecendo no mundo espiritual, ele não sabia, Jó não fez nada para que aquilo pudesse acontecer na vida dele. Não foi nada. Então assim, a aprovação às vezes vem na nossa vida do nada. Quem escolhe ter uma doença? Quem escolhe ter um câncer? Quem escolhe, por exemplo, uma pandemia? Quem pode escolher: eu quero uma pandemia que vai trazer tantas mudanças no mundo? Mas são coisas que fazem parte da nossa vida. E Jó, sem saber,
começou a ser testado por Satanás. Então, em um único dia, os filhos dele morreram, assaltaram as propriedades dele, ele perdeu todos os bens, os servos dele morreram, e ele, em um único dia, perdeu tudo aquilo que ele amava, tudo aquilo que ele valorizava, e ao invés dele blasfemar, reclamar, ele diz: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não caiu na tentação. Satanás testou ele, mas ele não caiu. Foi uma escolha. E ele escolheu adorar a Deus. E aí Satanás não desiste, diz: toca na saúde dele, que eu quero ver se ele não blasfema contra o Senhor. E aí ele foi lá, tocou na saúde. Jó ficou cheio de chagas, entrou num sofrimento. Imagina que ele já tinha perdido os filhos, já tinha perdido tantos bens, e ele entrou ainda numa prova física, na sua carne mesmo. Mas ele não blasfemou contra Deus. A esposa de Jó abandonou ele e disse: olha só, homem, amaldiçoa esse Deus e morra. Jó se manteve íntegro. Ele não caiu na tentação. O texto aqui de Tiago fala: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Jó se submetia a Deus. Aqui fica uma dica muito importante. Independente do que você esteja vivendo, irmão, irmã, submeta-se a Deus. Mantenha a fé de que o Criador, ele cuida de tudo à sua volta, ele cuida da sua vida, ele conhece inclusive o seu levantar, o seu pensamento, a palavra que vai sair da sua boca antes dela ser formada dentro de você. Ele sabe de tudo que você precisa. Ele não está alheio às coisas que estão acontecendo na sua vida, mas ele quer um relacionamento e ele quer que você se fortaleça, ele quer que você cresça, porque muitas coisas que Deus quer fazer na sua vida dependem de você estar preparado para que essas bênçãos possam chegar até você e que elas permaneçam na sua vida. Não adianta nada você receber algo, não adianta nada você conquistar uma coisa para perder. Então, para que nós possamos permanecer na bênção, nós precisamos ser testados e provados. E aí continua o processo de Jó. Os amigos de Jó vêm até ele e ofendem ele, começam a lançar uma teologia de que aquilo que ele estava passando era proveniente de algo que ele fez, de algum pecado. E próprio Jó entra numa situação difícil, e ele começa a pensar, e ele começa a se amaldiçoar. E aí, de repente, Deus vem e começa a fazer algumas perguntas para Jó. E lá no final do livro de Jó, Jó fala para Deus: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com os meus próprios olhos. A provação que Jó passou, a provação que Jó venceu, todas as tentações que ele resistiu, colocou ele numa situação em que ele pôde dizer que conheceu Deus frente a frente. Fortaleceu a fé de Jó. E o final da história mostra Jó sendo muito mais abençoado do que ele era no começo. Ele teve mais 10 filhos. Ainda se nós pensarmos, os 10 filhos dele que morreram, por ele fazer ofertas por esses filhos, já estavam com Deus. Então, na verdade, Jó teve o dobro de tudo aquilo que ele tinha no começo. Feliz é o homem que passa pelo todo tipo de provação. E a história de Jó mostra que no final a felicidade foi muito maior do que aquela que ele tinha experimentado antes. Vamos falar um pouco sobre Davi. Davi era um menino, pastor de ovelhas. Deus chama Samuel e diz que não estava mais satisfeito com o reinado de Saul. Então envia Samuel até a casa de um homem chamado Jessé, para que lá Samuel pudesse derramar o óleo sobre um novo rei que Deus tinha escolhido. Samuel então chega à casa de Jessé. Jessé prepara lá um grande banquete, porque Samuel era o homem de Deus mais importante naquela época. Chega na casa de Jessé, e quando Samuel olha e vê os irmãos de Davi, homens altos, fortes, soldados, do exército de Saul, ele começa: é esse. E Deus fala: não é esse.
É esse. Deus fala, não é esse. Deus vira para Samuel e fala, Samuel, eu não sou como vocês, homens. Vocês olham aquilo que está diante dos olhos de vocês. Vocês escolhem as coisas pelas aparências, mas eu não. Eu vejo aquilo que está no coração. Então Samuel questiona Jessé. Jessé, acabaram-se os seus mancebos? Aí Jessé, tem um que está lá no pasto. Davi foi preterido pela própria família. Ele não estava presente ali naquele local, mas Deus tinha escolhido Davi para ser o novo rei de Israel. E se nós formos ver um pouco a história, quando Davi chega no fronte de batalha, existia lá uma trincheira de batalha entre os israelitas e os filisteus. Existia um gigante chamado Golias que estava desafiando os homens do exército de Israel e estava blasfemando contra o exército do Deus vivo. Aquilo incomodou de tamanha forma Davi que ele decidiu então enfrentar aquele gigante. E quando Saul questiona Davi, qual é o seu preparo para que você possa enfrentar esse gigante? E ele fala, olha só, eu pastorei ovelhas e quando vem um leão ou um urso para pegar uma de minhas ovelhas, eu luto com o urso, eu luto com o leão. Então eu tenho experiência de lutar pela vida, eu tenho experiência de lutar pelas pessoas, eu tenho experiência de lutar pelas ovelhas da casa do meu pai, que era o que Saul deveria estar fazendo. Mas Davi foi e enfrentou Golias, venceu Golias e começou a ser exaltado por causa disso. Davi já sabia, ele já tinha a presença de Deus ungido como rei, mas ele não foi direto assumir o trono. Sabe o que aconteceu com Davi? Quando chegaram na cidade, as mulheres começaram a gritar, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Esse canto das mulheres desperta em Saul uma inveja, desperta em Saul uma ira contra Davi. E então Saul começa a perseguir Davi e Davi teve que começar a fugir. Imagina a angústia que esse menino passou, sabendo que ele era o rei. E ele teve que ir para a terra dos filisteus, para a terra do inimigo se esconder. E por diversas vezes ele teve a oportunidade de executar Saul, mas não fez. Davi não caiu na tentação. Ele teve a oportunidade, ele teve Saul na mira dele e não fez. Quando questionado, ele disse, olha só, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Quem tem um relacionamento com Deus sabe que quem é ungido de Deus, quem é escolhido de Deus, por pior que seja a atitude dessa pessoa, nós não podemos tocar uma pessoa que é ungida de Deus, nem com a nossa língua. Nós podemos falar contra a vida dessa pessoa. Davi resistiu honrosamente às tentações e quando chegou o momento certo, que Saul então já não estava mais entre os homens, o povo quis Davi como rei e aí ele foi se assentar no trono. Mas até lá, ele passou por muitas provações. Ele teve que ver, por exemplo, a família dele ser sequestrada. Ele passou diversas lutas, mas Deus estava treinando Davi para assumir o trono, porque quando ele chegou lá no trono, ele ia precisar saber de coisas que somente aquele treinamento que ele teve ia o capacitar para tomar a direção certa que Deus queria sobre a vida dele. O que dizer então de Sadraque, Mesaque, Abidnego, aqueles amigos de Daniel que foram levados para a Babilônia e num determinado momento eles foram questionados por que eles não se rendiam e adoravam a imagem construída por Nabucodonosor, um rei extremamente cruel. E Nabucodonosor chama eles à presença e diz que se eles não adorassem a imagem dele, eles seriam colocados na fornalha. E Nabucodonosor diz que nem o Deus dele livraria eles. E eles dizem, bom, se Deus não nos livrar, louvado seja o nome do Senhor, mas nós não vamos nos render, nós não vamos adorar a sua imagem, rei. Nós não vamos cair diante dessa tentação. Eles resistiram ao diabo, eles resistiram à tentação e foram colocados na fornalha. Mas a Bíblia diz
que havia um quarto homem junto com eles na fornalha. E eles andaram na fornalha, e esse homem passeava pela fornalha, e o rei disse, não eram 3 que estavam lá? O que esse quarto homem está fazendo? E eles não se queimaram. Os soldados que colocaram eles lá se queimaram, mas eles não se queimaram. E então Nabucodonosor teve que reconhecer que algo sobrenatural estava acontecendo ali. Esse Deus de vocês é o Deus de todos os deuses. Louvado seja esse Deus. O testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego converteu aquele rei, mostrou para aquele rei que o Deus deles era superior a toda e qualquer coisa que Nabucodonosor já conhecia. E olha só, é um exemplo de fé para nós, porque quantas vezes nós não somos colocados em situações de fogo, em situação em que nós somos testados ao extremo, em situações em que nós somos colocados contra a parede, como se fosse uma fornalha. E porque Sadraque, Mesaque e Abednego venceram isso, eles servem como exemplo de fé para nós podermos, se eles conseguiram, nós também podemos conseguir, porque nós servimos ao mesmo Deus. Daniel, que era amigo de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi colocado na cova dos leões porque decidiu continuar adorando a Deus quando veio um decreto de Dario que não se podia adorar a nenhum Deus. E ele foi colocado numa cova cheia de leões, e o dia amanheceu e os leões passaram fome naquele dia, porque Daniel ficou em impacto. E a glória de Deus se manifestou mais uma vez e serve como fé. Quem não conhece a história de Daniel na cova dos leões, um exemplo de fé, quem não vai conhecer a sua história de superação quando as pessoas verem você passando por uma prova, quando as pessoas veem você vencendo uma dificuldade e vão poder dizer, eu vi ele passar. Essa pessoa tem galardão, essa pessoa tem experiência para falar disso que ela está passando, para falar disso que ela venceu. Você recebe autoridade, você recebe galardão, você recebe respeito quando você vence uma prova. Mas existem, por exemplo, eu falei de provas que vêm, né? E Deus permite para o nosso crescimento, treinamento e com propósito ainda de edificar a fé de outras pessoas, para treinar você, para que você possa passar pelos processos que você vai precisar desse aprendizado quando você chegar no lugar que Deus quer te colocar. Mas existem algumas provações que nós entramos porque nós mesmos escolhemos. Por exemplo, quando você entra numa dívida, você fez a dívida sabendo que você não tinha condições, você estava contando com algo que ia entrar, não entrou, e aí veio a prova financeira. Você tomou uma decisão que você não consultou a Deus, que você agiu por impulso, porque você, naquele momento, decidiu com a sua emoção, e aí você entra numa dificuldade. Você escolheu, talvez você não soubesse que ia entrar nessa prova, mas já está na prova. Você entrou na provação. E você não escolhe, né? O que vai cair na prova. Você vai ter que enfrentar. Você vai ter que vencer. Mas eu quero te falar uma coisa. Em Deus, você pode vencer todas as coisas. A palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. A palavra diz, lá em Salmo 32:8, que Deus, ele te instrui, ele te ensina, ele te aconselha e guia você com os olhos dele. Ele mesmo diz, olha, não seja como um jumento que precisa de cabresto. Segue as minhas orientações. Como o Tiago disse, entrou na prova, irmão? Busca a sabedoria de Deus. Seja humilde em reconhecer, por exemplo, que se foi você que errou, que se a sua escolha não foi a mais adequada, reconheça o seu erro, se arrependa e pede orientação àquele que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, que vai te dar direção. Quero citar aqui um exemplo em que está lá em 2 Reis 3, do rei Josafá. O rei Josafá foi convidado pelo rei de Israel e pelo rei de Edom para entrar numa batalha que não era dele. Ele simplesmente não consultou a Deus e entrou nessa peleja no meio do caminho.
eles descobrem que o deserto é um lugar árido e faltou água para os animais e para aquele exército. Eles percebem que se eles continuassem, eles iam morrer. Olha só, Josafá teve a opção de não aceitar o convite do rei de Israel, mas ele aceitou. Ele aceitou porque ele quis. Depois que ele aceitou, ele entrou numa situação de prova. Mas durante a prova, ele se arrepende e decide então consultar a Deus. Então eles vão atrás de Eliseu, que era um profeta, e Eliseu diz que, para que eles pudessem cavar muitas covas no deserto, que Deus encheria aquelas covas de água, e conforme o profeta disse, as covas se encheram de água e alimentou o exército, alimentou os animais e ainda mais, entregou o exército inimigo na mão deles. Então, isso mostra que nós podemos entrar em provações porque nós escolhemos entrar. Mas também mostra que Deus é misericordioso, que se você se arrepender e clamar por Ele, Ele pode tirar você dessa situação difícil. Agora eu quero falar um pouco sobre a tentação. E existe a tentação, olha, Mateus 6,13, olha que Jesus diz, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A tentação no Espírito, olha o texto, Mateus 4:1-3. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui é uma tentação espiritual. Jesus foi levado, primeiro, já começa falando, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E lá o diabo, Satanás, veio especialmente também em espírito, porque ele é espírito, ele é espiritual, você não consegue vê-lo. Então, foi espiritual essa tentação. E ele chega tentando Jesus para que Jesus fizesse um milagre. Você não é o Filho de Deus? Faz milagre, você não está com fome? E Jesus foi tentado, imagina, durante a trajetória dele até aqui, porque aqui nesse momento ele já tinha passado pelo batismo, estava chegando o momento dele iniciar o ministério dele, mas você não vê Jesus fazendo milagres, não vê Jesus manifestando a glória dele antes do tempo certo. Ele esperou o tempo certo de Deus. Quando ele se batiza, o céu se abre, uma voz vem do céu e diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. E neste momento, então, inicia-se o ministério de Jesus aqui na terra, e o diabo vem tentando ele para que ele pudesse fazer milagres antes do tempo. A própria mãe de Jesus, naquelas festas das bodas de Caná, fala: olha, ajuda eles porque o vinho acabou. Ele fala: mulher, ainda não é a minha hora. E eu posso imaginar quantas vezes durante a vida de Jesus, a mãe de Jesus, as pessoas próximas de Jesus, que já sabiam que Jesus era especial, não tentaram ele para que ele pudesse fazer milagres, mas ele não caiu nesta tentação. Um outro texto, Lucas 22, 3, 4, então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Satanás entrou em Judas, espiritual. Judas Iscariotes, um dos 12, e Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como eles poderiam entregar Jesus. Jesus já sabia que Satanás ia usar alguns dos seus discípulos próximos para poder tentar ele, para poder atacar ele. Jesus, sabendo que era Judas, Jesus não fez nada contra Judas. Jesus sequer proferiu palavra contra Judas. Jesus era muita misericórdia de Judas, porque sabia que aquela escolha de Judas ia trazer um grande mal para a vida dele, porque Jesus já estava pronto para aquilo que ele ia passar. Jesus já sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia passar por uma morte terrível, mas mesmo sabendo dessa influência, que Jesus sabia que ele ia ser influenciado, e foi uma influência espiritual. E quantas coisas na nossa vida, irmão, nós somos influenciados espiritualmente para tomar decisões
que vão contra a vontade de Deus, que vão contra a sociedade, contra a família, contra os nossos princípios e valores, e que desde o momento em que esse sentimento nasce dentro de nós, nós já sabemos, nós perdemos a nossa paz, mas mesmo assim a gente acaba fazendo. Por quê? Porque nós não nos mantemos fortes na oração e no jejum como Jesus nos orienta. Também tem a tentação na carne. Olha só, Tiago de novo, Tiago 4:1-3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Aqui é nítido. Quando o desejo de vingança, o desejo de matar, o desejo de falar mal de alguém, o desejo de denegrir a imagem de alguém, o desejo de você matar aquela vontade da carne, às vezes aquela coisa de 5, 10 minutos, que vai te trazer uma alegria fugaz e passageira e vai te trazer um problema para o resto da sua vida. 50% dos problemas que nós temos são provenientes aqui da língua, de coisas que nós falamos aquilo que não devemos, nós desejamos as coisas para os nossos próprios prazeres, né? Tiago diz, vocês não recebem as coisas porque vocês não sabem pedir, porque vocês pedem para os seus próprios prazeres. E quando nós desejamos algo que vai envolver a vida de pessoas, você pode ter certeza que Deus ama patrocinar projetos. Vamos lembrar de Ana, a esposa de Elcana, a mãe de Samuel. Ela desejava muito um filho, e ela desejava o filho porque ela sentia vergonha, porque Penina, que era a outra esposa de Elcana, tinha filhos e chacoteava, ela pisoteava em Ana, porque Ana não podia ter filhos, e naquele tempo não ter filhos, a mulher de ventre seco era considerada uma mulher que não servia para nada na sociedade. E Ana desejava muito esse filho, porque ela queria mostrar para as pessoas que ela não era uma pessoa incapaz. Mas em um determinado momento da oração de Ana, ela chega para Deus e fala, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dar esse filho para o Senhor, eu vou entregar esse filho no templo para que ele possa servir a Ti. E Deus então abençoa Ana, e Ana entrega esse filho, e a Bíblia diz que ela tem mais 5 filhos. Olha que bênção, quando aquilo que nós desejamos é pela motivação certa, quando aquilo que você deseja é com uma boa intenção, está focado num propósito maior, que envolve a vida de pessoas, que vai abençoar, que vai agregar, Deus vem e patrocina esse projeto. Por isso que nós devemos evitar esses desejos da carne, devemos evitar cair na tentação da carne, porque normalmente a tentação da carne é só para nós, é só para o nosso bem. E quando nós desejamos coisas para outras pessoas, nós temos muito maior gratidão. Nós somos muito mais preenchidos do que quando é só para nós. Já foram feitas diversas pesquisas sobre isso. Quando você compra, quando você faz alguma coisa para alguém, a sua satisfação ela é multiplicada do que quando você compra alguma coisa ou que você adquire alguma coisa somente para você. Jesus, no momento da crucificação, lá em Lucas 23:34, olha o que ele diz. Jesus disse, olha só, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele e tiraram o sorte. Jesus estava ali no pior momento da vida dele, sofrendo, já machucado, já estava na cruz, e as pessoas estavam cuspindo em Jesus, proferindo impropérios contra a vida de Jesus, e deram até vinagre para ele. E ao invés de Jesus amaldiçoar eles, ao invés de Jesus criticar, ele faz ao contrário, ele pede ao Pai para perdoar aquelas pessoas que estavam atacando ele. Olha que presença, né? Olha o que é resistir, porque era o diabo que estava jogando aquelas pessoas contra Jesus. É o diabo que muitas vezes coloca as pessoas contra você. É o diabo que usa pessoas próximas a você para tirar a sua paz, para que você possa perder o seu equilíbrio,
perdeu o domínio das suas emoções, perdeu o controle e falar, e gritar, e reagir, e tomar decisões impulsivas e que vão muitas das vezes trazer problemas sérios para o seu futuro. Existe também a tentação da alma. Lucas 22, 41, 46. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Nós estamos falando aqui agora do momento que Jesus está antecedendo a prisão dele. Ele vai ao Getsemane. Então Jesus fala: Pai, ora, se queres, afasta de mim este cálice. A alma de Jesus estava angustiada. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. A angústia de Jesus era tão grande que ele começou a suar sangue. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Ele perguntou. Levanta-se e ore, para que vocês não caiam em tentação. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem. No Evangelho de Marcos 14, 34. Aqui mostra uma tentação na alma. A consciência, a mente de Jesus chegou num momento de tamanha angústia, de tamanho desespero por aquilo que ele ia passar, mesmo ele sabendo que ele chegou a pensar em desistir. Jesus, Deus, mas na carne, consciente, ele: se puderes, Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E Jesus alerta: olha só, nós precisamos orar, porque o Espírito que vem de Deus, ele é forte, porque Deus fortalece o nosso espírito. Mas a carne é fraca. E a carne influencia na alma. A carne, quando nossa carne está fraca, quando nós estamos doentes, a gente fica prostrado, angustiado. Da mesma maneira, quando a nossa alma, o nosso sentimento se carrega de angústia, de dor, de mágoa, de ressentimento, de desejo de vingança, de ódio, o nosso corpo também adoece, porque aquilo permanece aqui. Da mesma forma que a paz, que é o contrário, traz um sentimento de leveza, faz com que você se motive a fazer as coisas. E a motivação para que você possa fazer as coisas, para que você possa persistir, tem que ser dentro de você, tem que ser uma coisa interna. E a dica que Jesus dá aqui é a oração. Jesus, ele se retirava bastante para orar. E eu já me questionei algumas vezes, mas por que Jesus, sendo Deus, precisava orar? Porque ele estava na carne e ele orava, buscava a face de Deus, ele jejuava, vigiava para que a carne dele não caísse nas tentações. E nós precisamos fazer o mesmo, irmão. Nós precisamos buscar a Deus em oração. Nós precisamos estar em espírito de oração o tempo inteiro, principalmente quando a situação difícil vem. Muitas das vezes vem uma situação difícil, muitas das vezes vem uma situação que nos entristece. Às vezes você está esperando algo, uma resposta, uma notícia, você estava esperando um recurso que entrar, esse recurso não vem, e aí muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é reclamar. Nesse momento, sabe o que você tem que fazer? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Não veio hoje, mas declara a palavra de Deus, amanhã vai vir. Tudo posso naquele que me fortalece. Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Declare a palavra de Deus, declare coisas positivas, declare coisas que agregam, porque você declarando, você vai contaminar seu corpo, a sua alma, a sua mente, para que os seus pensamentos possam mudar, para que você mude o significado daquilo. Porque se não chegou é porque não é a hora. Eclesiastes diz que há um tempo reservado para todas as coisas. Há um tempo para que as coisas cheguem na sua vida. Há um tempo para que você possa se preparar para que as coisas que cheguem até as suas mãos possam permanecer nas suas mãos e que além disso você possa multiplicar. Há um propósito para que você possa passar pela provação, porque você vencendo a prova, você vai ser feliz, você vai crescer muito melhor
você vai poder ajudar pessoas a vencer também os desafios da vida. A orientação de Jesus para que nós não caiamos em tentação é para que nós saibamos escolher de acordo com o Espírito, de acordo com a vontade de Deus, não fazer como Josafá, aceitar por impulso uma peleja e entrar numa peleja sem consultar a Deus. Irmão, não faça nada sem consultar a Deus antes. Apresente seus projetos a Deus, apresente seu projeto, mas apresenta mesmo, com detalhe, seja muito específico naquilo que você está pedindo de Deus. Peça o tempo inteiro sabedoria do Senhor para que Ele possa direcionar a sua vida. Não deixe se levar pela influência de Satanás. Não se deixe levar por, às vezes, a influência que Satanás usa pessoas para que você possa cair, para que você possa perder a sua paz, perder o seu equilíbrio e reagir. Porque quando você reage, mostra que você não tem controle. Quando nós passamos a agir já é um fruto da sabedoria. Agir já é um fruto do Espírito. O equilíbrio das emoções passa por você ter empatia, se colocar no lugar das pessoas, sentir a dor das pessoas para que você possa entender por que aquela pessoa está agindo daquela maneira com você. O controle da emoção passa por você motivar-se internamente. Para isso você precisa se conhecer, você precisa entender quais são seus princípios, os seus valores e fazer escolha de acordo com isso. E outra coisa, domínio próprio, autocontrole. Busque a face de Deus. Autocontrole é um fruto do Espírito, irmão. Nós precisamos buscar em oração, pedir a Deus, porque Deus, Ele conhece profundamente as nossas emoções, os nossos sentimentos, e Ele nos ajuda a vencer a nós mesmos, porque eu digo para você, nós somos o nosso maior inimigo. Filipenses 4:7, para nós finalizarmos aqui: a paz de Deus que excede a todo entendimento, guarde a vossa mente e vosso coração em Cristo Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgirão coisas novas. E como último texto, eu quero ler aqui com vocês Isaías 43:18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Deixa para trás o que passou, irmão. Perdoa. Isso que você vem carregando, isso que vem te enfraquecendo e fazendo com que você caia diante das tentações, fazendo com que você permaneça na prova, fazendo com que você não passe na prova, e aí você não passando em prova, você não cresce, você não encontra o caminho da felicidade. E a maioria dos nossos problemas de hoje são coisas que nós carregamos do passado. Isaías 43 está dizendo aqui: não se lembrei das coisas passadas, não considere as antigas, deixa para trás o que passou, solta, larga, deixa lá, passado é passado, passado ficou para trás, solta isso, não carrega o seu ser, a sua alma com coisas que fizeram com você. O importante, sabe o que é, irmão? É o que você vai fazer com o que fizeram com você. Você pode escolher isso. Você pode escolher. Tem coisa que vem tentando você a vida inteira e você fica escolhendo ficar nessa tentação, cair. Levanta a sua cabeça, porque olha o que o texto continua dizendo: eis que farei uma coisa nova. Deus está falando: eis que farei uma coisa nova na sua vida. E agora sairá a luz. Deus está iluminando o seu caminho. E Deus faz uma pergunta: você não percebe o que eu estou fazendo? Olha aqui, esse vídeo chegou até você porque você está precisando ouvir isso. Você não percebe o que eu estou te chamando? Você não percebe o que eu estou te transmitindo? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse deserto que você está hoje, Deus está dizendo que está abrindo um caminho no deserto, um caminho novo, algo diferente, algo que você nunca viu, algo que você às vezes está pedindo faz tempo e Deus chegou agora para te dizer: estou abrindo um caminho num lugar que não existia. Caminho no deserto, não tinha esse caminho. Olha para frente, para de olhar para trás, presta atenção em Deus. Estou abrindo um caminho. E Ele está dizendo mais: estou
colocando rios no erma. Erma é lugar escuro, lugar árido, lugar seco. Deus está colocando recursos nesse caminho. No seu caminho, começa a caminhar. Saia da inércia agora e vá adiante, porque Deus está colocando recursos que vai suprir as suas necessidades, até que você chegue na terra prometida que emana leite e mel. Irmão, nesse momento eu quero aqui clamar ao Senhor Jesus que possa ministrar o Espírito Santo na sua vida, para que você possa ser renovado nesse momento por esta palavra, e que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, renova sua mente, seu coração e traga paz. E que te leve a você se libertar de tudo aquilo que tem prendido você no passado, de tudo aquilo que tem amarrado a sua vida, de tudo aquilo que tem sido preparado espiritualmente, as correntes, as artimanhas, as armadilhas, as ciladas do diabo que foram preparadas contra a sua vida. Eu clamo ao Senhor Jesus que sejam aniquiladas e quebradas agora, para que você possa encontrar um novo caminho com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu também clamo que esta pessoa possa enxergar esse novo caminho que o Senhor está desenhando no deserto para ela, e que veja os recursos que o Senhor está mandando. Mais do que isso, Pai, que este meu irmão e minha irmã possa aprender a resistir ao diabo, para que ore, vigie e não caia mais em nenhuma tentação, e que possa fazer as escolhas baseadas na sabedoria do Senhor, e que encontre a paz, encontre o caminho da felicidade, o caminho feliz que Tiago diz para todos aqueles que vencem a provação, porque é isso que Deus está reservando para você e para a sua família. Obrigado por você ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe. Eu queria pedir para você, para que você possa se inscrever aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando um vídeo novo surgir, e comenta, compartilha com mais pessoas se esse conteúdo está sendo interessante para você. Meu muito obrigado. Que Deus te abençoe.